Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. Podem sentar-se. Eu também vou ficar meio sentado. O tema que me deram para falar com vocês é um tema bonito, é um tema que enche o nosso coração de alegria, é o tema do amor de Deus por cada um de nós. Mas eu gostaria de introduzir essa palestra, né? Esse ensinamento sobre o amor de Deus, contando uma historinha pessoal, né? E na época que eu estava fazendo as minhas pós-graduações, mestrado, doutorado, eu fui fazer um intercâmbio numa universidade americana. Foi a primeira universidade do mundo criada com o curso de jornalismo, da qual eu me especializei. E aí eu fui para lá passar um semestre. Isso foi no primeiro semestre de 2025, quando quem era o Papa ainda era João Paulo II. 2005, quando foi o ano que ele morreu, né? Que São João Paulo II nos deixou no ano de 2005. E foi precisamente aquele semestre que eu estava fora de Roma e vivendo numa cidadezinha nos Estados Unidos. E quando a gente vai para um lugar assim que é distante, onde você não tem pessoas conhecidas à tua volta, onde você não está cercado de afeto, de pessoas que são seus parentes ou que são seus amigos. Naquela época, eu tinha, vamos dizer assim, como residência, como a minha casa, como o meu local, e onde estava a minha vida, trabalhando, inclusive. Eu nunca fiquei só estudando, eu sempre fiz muita questão de exercitar o ministério sacerdotal de alguma forma. Então, enquanto eu estudava, eu também trabalhava, eu ia para as paróquias, atendia confissões, era capelão de freira. Para mim sempre foi essencial exercer o ministério sacerdotal, porque é o que dá sentido à minha vida, à minha existência. E claro, quando você vai para um lugar assim, ainda no inverno, na cidade que eu morei lá, eu cheguei lá com 17 graus abaixo de zero. Eu achei uma delícia, tá? Parecia aquelas coisas de filme mesmo, né? Aquelas casas todas de vidro, a neve cobrindo lá fora, você quentinho dentro e assim por diante, mas até sofrer um processo de adaptação, digamos que eu tenha sofrido um pouco, ok? Né? De isso. E como eu já era um padre, a universidade que eu estava era uma universidade laica, então ter um padre lá no meio dos estudantes, fazendo intercâmbio e especialização, era uma novidade, ainda mais nessa área, né? E aí, então, toda hora me perguntavam, né? Assim, você conhece o Papa? Eu falava, eu conheço o Papa, sim, trabalhei para ele, isso, aquilo, não sei o quê, tive algumas vezes com ele. Mas, assim, repetidamente me perguntavam isso, né? E até que um mais espertinho me perguntou assim, mas o Papa te conhece? Eu falei, não, acho que não. Eu tive com ele algumas vezes, não sei o que e tal, mas eu acho que é tanta gente que ele não deve me conhecer. E aí me caiu uma ficha naquele momento. Você vê como Deus usa de situações muito simples para falar ao nosso coração. Mas veio assim,
como uma vozinha lá dentro, dizendo, mas eu te conheço. E aí eu falei, não, o Papa não me conhece, mas Deus me conhece. O meu Pai do céu me conhece pelo nome. Porque, e ainda brinquei, né, depois eu fui pensando, meditando sobre isso, né, eu sou o 6º filho de 7. Meio temporão até, tem uma caçula que é mais temporã do que eu, né, não sei o que e tal, mas eu sou o 6º filho de 7. 2 eu nem conheci, porque morreram na Itália antes de meus pais migrarem para o Brasil. Nós somos então em 5 filhos hoje, né, 5 irmãos. E a distância, vamos dizer assim, em idade, que separa eu do meu irmão mais velho, mais próximo, é só de 11 meses, né? Então eu tenho certeza que não foi uma gravidez programada, né? Assim, de não sei o que e tal. E fico seguro também, tranquilo de dizer que minha mãe, pobrezinha, deve ter tomado um baita susto, né? De não sei o que e tal. Mas estava no plano de Deus. Então, quando eu penso nessas coisas, entendeu? Eu penso, eu sou fruto do amor de Deus. Eu sou fruto da bênção de Deus. Deus quis a minha vida. E como Deus quis a vida de cada um de nós que estamos aqui, e essa é a primeira manifestação do amor de Deus por cada um de nós que estamos aqui. Nós somos únicos, nós somos irrepetíveis. Cada um de nós que estamos aqui temos um lugar só nosso no coração de Deus. E Ele nos conhece, a cada um de nós, pelo nome. Eu sempre insisto nesse ensino ao dizer que, porque às vezes no meio de tantas pessoas, né, no meio de bilhões de habitantes que hoje povoam a face da Terra, e todos aqueles que já vieram antes de nós e partiram, é muita gente, é bastante gente, né? Então a gente pode cair na tentação de achar que a nossa vida pessoal tem pouco ou nenhum valor no coração de Deus. E não, achar que Deus ama a humanidade de uma forma genérica e a minha vida pouca importância tem. E não é assim. Não é assim, né? Nós somos muito importantes para Deus. Todos nós somos importantes para Deus. Cada um de nós temos um lugar só nosso no coração de Deus. E quem é mãe de vários filhos pode entender mais fácil isso, né? Cada filho é irrepetível, cada filho é único. Até o tipo de amor, né? Não é verdade que as mães amam os filhos por igual. Não é. Né? É diferente, eu não estou dizendo que é melhor ou que é pior, que é menos. É diferente, porque nós somos diferentes. Né? Ou seja, uma mãe pode ter 10 filhos, a perda de um só é uma dor que não sara, né? Que a pessoa aprende a viver com ela. Né? De sentir a falta, de sentir a saudade, de lembrar sempre, e assim por diante. E assim é o amor de Deus por cada um de nós que estamos aqui. Mas, que Deus nos ama é revelação divina, não é? Então hoje, vamos deixar a Bíblia falar do amor de Deus por nós. Vamos deixar a palavra de Deus falar do amor de Deus por cada um de nós. Olha, no Antigo Testamento, as pessoas, vamos dizer assim, quando a gente lê o Antigo Testamento, nós percebemos que o povo de Deus no Antigo Testamento tinha um relacionamento com Deus mais de temor do que do amor. Né? Assim, existe um temor que procede do amor, e esse temor é muito bom. Né? Tanto que é um dos dons, né, do Espírito, o temor a Deus, que não é medo de Deus, mas medo de perder a Deus. Porque Deus é o nosso verdadeiro bem. Santa Teresa de Ávila, ela dizia, num ensinamento muito bacana, ela dizia assim, nada te perturbe, nada te assuste, tudo passa, só Deus fica, só Deus basta. É que a gente não acredita muito nisso, né? A gente acha que além de Deus a gente precisa de muitas coisas, de muitas pessoas, de muitos objetos, de muitos bens materiais, de muito, não sei, né, de tal. Enquanto que todas essas coisas, elas são um pouco contingentes, né? Ou seja, na verdade, se a gente pensar bem, não é isso que não são as coisas que nos fazem felizes,
né? E isso, né? Enquanto que os santos nos ensinam que o que nós precisamos mesmo é de Deus, né? Porque nós fomos criados, como diz Santo Agostinho, fomos criados por Deus, para Deus. Quem puder e ter um pouco de gosto de leitura e pegar o livro As Confissões de Santo Agostinho, é lindo, né? O que ele fala: tarde te amei, Senhor, né? Tarde te amei, quando ele descobriu quem ele realmente era e encontrou no amor de Deus o sentido para a sua vida. Mas vamos começar então, né? Ou seja, passagens bíblicas do Antigo e do Novo Testamento que nos fala do amor de Deus e das características desse amor. Eu acho que é melhor deixar a palavra de Deus falar, né? E é bom que a gente tenha também em memória esses textos bíblicos, essas referências da palavra de Deus, né? Então, se a gente pegar o capítulo 34 do livro do Êxodo, né, um dos livros do Pentateuco no Antigo Testamento, os versículos 6 e 7, 2 versículos. Olha que bonito que diz. E passando por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente, longânimo e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. É um texto, né? É uma lode a Deus, uma lode que o homem faz a Deus, que o ser humano faz a Deus, e que fala dos atributos já no Antigo Testamento, das características do amor de Deus, né? Ou seja, é como se a gente pegasse o hino à caridade, o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, é uma coisa um pouco parecida, né? A carta aos Coríntios, ele fala do verdadeiro amor, que é um amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo perdoa. A última frase, tudo perdoa, né? Ou seja, a maior expressão de amor que existe é o perdão, é a capacidade de perdoar e perdoar aqueles que efetivamente nos esconderam. Mas se a gente pega esse título, se a gente pega esse texto do livro do Êxodo, então a gente vai dizer assim: o amor de Deus é compassivo, o amor de Deus se manifesta na clemência, na bondade, na generosidade, ele é grande misericórdia, mas sobretudo na fidelidade. É um Deus que manifesta o seu amor cumprindo todas as promessas que nos faz. Tem um livro bastante bonito sobre isso, do Scott Hahn, que fala das diversas alianças que Deus fez com a humanidade, desde a criação até a aliança noética, a aliança abraâmica, a aliança com Moisés, essa aliança que depois é selada com os reis de Israel, com os profetas, até a última aliança que a gente vai chegar. Tudo isso é manifestação do amor de Deus por cada um de nós. A nossa vida, a nossa existência, o ar que respiramos, a criação, com todas as suas belezas, né? Há pessoas que acreditam, se fala muito, né, se há vida ou não em outros planetas, né, de não sei o que e tal. Até agora não acharam. Eu sou um daqueles que acredita que Deus fez todo o universo em função de nós. Em função de nós, que fomos criados não de qualquer maneira, mas fomos criados à imagem e semelhança de Deus, destinados a uma felicidade eterna, que ela não é plenamente possível na nossa vida temporal, mas ela vai ser plena quando estivermos com Deus face a face, só para nós. E quando a gente vê a criação com toda a sua beleza, a sua imensidão, né? Encontramos nisso o quê? O amor de Deus por nós. Tudo isso foi feito para nós. Tanto que, quando a gente lê o livro do Gênesis, na primeira aliança da criação, é isso: Deus nos dá um grande presente, o mundo, para a gente viver, para a gente administrar, para a gente trabalhar, exercitar nele as perfeições humanas que Deus nos deu, os nossos talentos, e assim por diante.
Apesar, então, de no Antigo Testamento as pessoas terem uma relação mais de temor do que amor por Deus, tanto que ninguém ousava no Antigo Testamento de chamar Deus de Pai. Né? Ou seja, aliás, nem sequer se pronunciava o nome de Deus no Antigo Testamento. Né? Na concepção dos judeus também era um Deus terrível, né? Era um Deus, um Deus forte. Né? E tanto que diante das teofanias, o que são teofanias? São manifestações de Deus. Né? Então, quando Moisés ouvia a voz de Deus na sarça ardente, mas ele não ousava, né, nos primeiros momentos, olhar. Né? Abraão não ousava olhar, achavam que iam morrer. E, no entanto, nós aprendemos na revelação plena de Deus que Ele é nosso Pai, que nos quer como filhos. Os Salmos, o livro do Deuteronômio, no capítulo 7, versículo 9, diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus, é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações. E aqui ele coloca como características do amor, próprio do amor de Deus, primeiro, a fidelidade. Fidelidade às suas promessas, fidelidade à sua aliança, fidelidade ao seu amor, fidelidade ao seu propósito de nos salvar, nos redimir, nos levar para o céu. Né? Deus, ele é muito ofendido. Ele é muito ofendido, sempre foi muito ofendido desde a criação, mas eu ouso dizer que ele não se sente ofendido. Né? Porque a gente vai chegar no fim da palestra a essa resposta. Por que Deus nunca se sente ofendido e nunca desiste de nós? Né? Os Salmos possuem também belos versículos que falam do amor de Deus. O Salmo 86, por exemplo, no versículo 15 diz: mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente, rico em amor e fidelidade. Eu gosto muito do Salmo 8, né, onde o salmista meio que descobre mesmo a imensidão do amor a Deus e se questiona, né, se maravilha, como São João, quando fala de si mesmo no 4º Evangelho, ele nunca cita o próprio nome. Ele diz assim: aquele a quem Jesus, o discípulo a quem Jesus amava. Às vezes, uma interpretação incorreta do texto, né, leva a pessoa a achar que Jesus tinha algum nível de predileção a João em relação aos outros apóstolos, mas não é isso que o apóstolo quer expressar quando escreve, né, o Evangelho de São João, quando ele próprio escreve. Ele simplesmente expressa o quanto ele se sente maravilhado porque Deus o ama. Não obstante os seus defeitos, não obstante os nossos defeitos, Deus nos ama. Não é bonito, vamos dizer assim, essa consciência que a gente encontra de que eu sou amado por Deus apesar das minhas misérias, apesar dos meus pecados, apesar dos meus defeitos, né? Ele me ama, ele me conhece e me ama com as minhas qualidades, me ama com os meus defeitos. Ele não quer que eu fique defeituoso o tempo inteiro, por isso me chama a santidade e nos dá as graças e as ferramentas necessárias para que possamos chegar a essa santidade. Então, aqui no Salmo 8, né, quando ele diz: mas meu Deus, que é o homem para que dele se preocupe e se ocupe tanto assim? E Deus se ocupa e se ocupou muito com cada um de nós. Quando a gente lê a história da Sagrada Escritura, que é a história da salvação, da criação até Jesus Cristo, a fundação da igreja, né? Olha, essa é minha história, a história da minha família, é a tua história, é a história que Deus desenvolveu para a tua redenção, para a tua salvação. E eu não me canso de repetir o ensinamento do São Paulo VI, que dizia assim, que se eu fosse o único pecador na face da terra, que necessitasse da misericórdia de Deus, que necessitasse de salvação só por mim,
Só por mim Deus teria desenvolvido um plano de redenção e de salvação. Só por mim Jesus teria morrido. E só por você Jesus teria morrido. Deus teria se feito homem só por você. Se você fosse a única pessoa que necessitasse de redenção e de salvação. Porque cada um de nós que estamos aqui somos únicos no coração de Deus. O Salmo 86 também tem esse maravilhar-se do cantor, do poeta, do autor do texto inspirado pelo Espírito Santo. A gente nunca pode esquecer de que a Bíblia é a palavra de Deus. Deus é o autor principal. Então, mesmo naquelas citações em que é o homem que fala de Deus, é Deus falando dele mesmo, porque cada texto da Sagrada Escritura tem o Espírito Santo como autor principal. Mas tu, Senhor, és Deus compassível, cheio de graça, paciente, rico em amor e fidelidade. Sempre. As características do verdadeiro amor, esse é o título dessa palestra, aparece sempre isso. O verdadeiro amor é paciente, o verdadeiro amor é compassivo, o verdadeiro amor é rico em amor, o verdadeiro amor é fiel. E claro, diante desse Deus que me ama dessa maneira, e aí vai se trazendo, a Sagrada Escritura vai nos revelando o que verdadeiramente é amor. E por que isso é importante? Porque hoje a humanidade chama muitas coisas que são, na verdade, paixões desordenadas de amor. Chama muitos sentimentos que são mesquinhos, egoístas, de amor. Chama a possessividade de amor. Chama, tem uma cantora americana que foi super ovacionada ano passado por causa de uma música que ela fez aí, não sei o que, etc. Tal, como é que chama? Miley Cyrus, lá, sei lá, que ganhou o Grammy, nesse ano, não sei o que e tal. Quando eu vi a letra da música, eu falei, nossa, que coitada, ela precisa aprender que alguém pode amá-la mais do que ela pode se amar. Porque aquilo é um hino ao individualismo. Porque ela diz isso, eu posso me dar flores a mim mesma, eu posso falar comigo mesma, posso pensar comigo mesma, quer dizer, uma pessoa, eu sou autossuficiente. Hoje eu estava vendo em casa uma entrevista de alguém bastante importante, que dedicou toda a sua vida à carreira profissional televisiva, e que numa entrevista bastante restante disse, eu sou sozinha. Eu sou sozinha. E eu sou responsável por essa solidão. Eu acho que é bonito, eu sou responsável pela minha solidão. Eu não saio de casa, o meu telefone raramente toca, de fim de semana eu fico mais sozinha ainda, mas eu tenho plena consciência, entendeu? De que eu fiz, vamos dizer assim, da minha profissão e do meu trabalho, a minha vida social, o meu afeto, o meu amor, e agora eu me aposentei, entendeu? E eu não tenho ninguém. Se ela estiver me ouvindo, essa pessoa, olha, você tem alguém. Aliás, você tem muita gente. Você tem Deus que te ama. Pode não conhecer esse amor, mas você tem Deus que te ama. E se você se sente sozinha no final de semana, vem à igreja. Vem à igreja, vem ao grupo de oração. Faça amigos aqui, que vão te transmitir o quanto Deus te ama. E aí num coração que descobre o amor de Deus, não existe solidão. Porque o amor de Deus, quando Santa Teresa diz que só Deus basta, o que ela quer dizer? Que efetivamente isso, que o amor de Deus, quando a gente o descobre e o vive, é uma coisa tão intensa, traz tanta alegria, coragem, esperança, boa autoafirmação. Não aquela autoafirmação mesquinha e que tem separado tantos casais a conselho de maus psicólogos e terapeutas, com aquelas frasezinhas, não, você precisa pensar em você mesmo primeiro, você precisa
satisfazer o teu eu, e assim por diante. E não é assim, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus é amor, né? Assim o define São João, na primeira carta ao João. Então, se Deus é amor, e o amor é paciente, o amor é cheio de generosidade, se o amor é fiel, se o amor perdoa, se o amor constrói, né, começa e recomeça sempre. Então, bom, eu fui criado para essa transcendência, para sair de mim mesmo, né, colocando o meu coração a Deus, que merece a correspondência do seu amor por mim, e depois em Deus amando todas as pessoas. Né? No Salmo 103, né? O Senhor é misericordioso, compassivo, paciente e transbordante com amor. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, dos que o querem bem, dos que temem perdê-lo, dos que têm como meta da vida descobrir a vontade de Deus para suas vidas e cumpri-las. Eu acho que esse Salmo 103 é um dos salmos mais belos sobre o cuidado e o amor paternal de Deus por cada um de nós. Já no Antigo Testamento, hein? Se pegamos o capítulo 54 do profeta Isaías, o livro de Isaías, no versículo 10, olha o que diz aqui. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, porém a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Sabe o que significa isso? Significa o seguinte, que o pecado, ele realmente, quando a gente peca, a gente cria um muro de separação com Deus. Mas não por ele. Esse muro não é criado por Deus. Antes, Deus tenta derrubar esse muro continuamente, nos chamando novamente à conversão e nos chamando para si. Né? Mas o pecado, ele não faz que Deus me ame menos. O problema do pecado é que o pecado destrói o meu amor por Deus. E destrói o meu amor pelo próximo. Mas Deus continua me amando. E isso não quer dizer, desculpa aqui, né, hoje em dia não está muito na moda falar sobre o inferno, mas me parece que é uma omissão grave dos pastores não advertir os fiéis da existência real do inferno, é doutrina revelada, e se assim não fosse, nosso Senhor Jesus Cristo não teria em tantas passagens da sua pregação nos revelado a existência do inferno, que é o estado de dor permanente, ausência total de amor. As pessoas não gostam muito de ouvir essa pregação, mas ela existe, é a palavra de Deus, é a doutrina de Deus, né? Mas só que o inferno não é uma opção de Deus, o inferno é uma opção que o ser humano faz na sua vida temporal. Ele decide viver longe de Deus. Né? O ser humano, a pessoa, decide na sua vida temporal servir o Deus do seu estômago, o Deus do dinheiro, o Deus das suas paixões desordenadas, o Deus do egoísmo, o Deus da fofoca, o Deus da indiscrição, o Deus da maldade, o Deus da corrupção, o Deus da... Porque são... claro, à medida que a pessoa se envereda por esse caminho, ele se corta toda a relação com Deus. E a pessoa vai ontologicamente se tornando antagônica a Deus, a tal ponto que ela nem chega mais a desejar o céu. Ela acha que a vida dela é isso aqui na Terra e acabou. E não é. Porque a eternidade é para todos, não é só para quem vai no céu. Para quem está no inferno também é eterno, é uma condenação eterna. Então, atenção, apesar de Deus, ok, me amar, Ele respeita a minha opção. Ele respeita, Deus não nos obriga a amá-lo, Deus nos convida a amá-lo. Né? Então, que ninguém pense essa falsa ideia de misericórdia que existe hoje e que cria a ilusão nas pessoas de que eu posso viver a minha vida no pecado, fazendo mal a mim mesmo e às outras pessoas,
e depois vou para o céu do mesmo jeito. Porque Deus, a sua misericórdia infinita, Ele perdoa tudo. Não, Deus é misericordioso, mas o seu amor por nós também se manifesta na justiça. Ele é justo. Ele é justo, né? Então, Jeremias 31, ainda no Antigo Testamento, o profeta, Deus fala na voz e na letra do profeta: estávamos mortos em nossos pecados, mas o amor de Deus nos deu vida. Não, isso não é outro, não é Jeremias, é outra folha. Ah, está aqui. Jeremias 31, 3. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Também é um dos textos mais diretos do Antigo Testamento, tocantes, que fala sobre o amor de Deus, que é eterno por cada um de nós. Sofonias, capítulo 3, 17, só para algumas passagens, tá? O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar, Ele te deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Mostra um Deus que se alegra conosco, que nos ama intensamente e com ternura. É bonito isso, né? Então, assim, pensar que no livro do Êxodo que foi citado, né, quando Deus se apresenta a Moisés, Ele não fala de um poder primeiro, mas de compaixão, de misericórdia, de fidelidade. O amor está no coração da identidade divina. Como alguém que escreve uma carta dizendo, esse sou eu, ele deixa claro quem ele é, e no centro disso está o amor. Deus não é indiferente a nós. O mistério da encarnação nos revela isso. O que é o mistério da encarnação? Quem é Jesus Cristo? É a segunda. Todos conhecem aqui, né? Que Deus, ao revelar a sua intimidade a nós, ok? Nos ensina, então, que em Deus existem 3 pessoas distintas, divinas, igualmente divinas, que compartilham de uma única natureza e é um único Deus. Ao primeira pessoa da Santíssima Trindade se atribui a criação, e é na eternidade que a primeira pessoa da Santíssima Trindade, o Pai, gera o Filho, né? A segunda pessoa da Santíssima Trindade, e o amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai é tão pleno, porque é divino, que procede daí a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. Essa fala, ok, vamos dizer assim, é uma fala humana, é colocar em palavras o mistério de Deus. É assim, Deus se apresentou assim. Que não tenhamos a pretensão de querer entender isso. Né? Por quê? Porque Deus também é misterioso, e se ele fosse perfeitamente compreensível, ele não seria tão grande assim, né? Para caber na minha cabeça, né? De não sei o que e tal. Mas quem é Jesus Cristo? Então, Jesus Cristo é o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que assume a natureza humana, se faz igual a nós, para nos reconduzir a todos ao Pai. Não sou eu que vou falar sobre a realidade do pecado, vai ter outro palestrante aqui, não quero entrar na seara dele, né, de não sei o que e tal, mas isso, né, ou seja, um Deus que, por amor a nós, estabelece conosco um princípio de igualdade, porque somente através de um princípio de igualdade que a amizade e o verdadeiro amor é que o ser humano pode amar alguém, né? E por isso essa escolha de Deus de nos redimir, fazendo com que o Filho assumisse a natureza humana. Mas, vamos dizer assim, uma vez que Deus se faz homem, entra na nossa história e permanece conosco na igreja, na Eucaristia, né? No seu corpo místico, da qual cada um de nós fazemos parte, então a gente pode dizer com tranquilidade, né? Olha, Deus não é um Deus distante, Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco, não é um Deus que vive lá longe, onde brilham as estrelas,
né, indiferente à nossa vida, à nossa existência. É um Deus que está assim no céu, mas ao mesmo tempo está na terra, mas não só na terra. Ele está em mim, Ele está em você. Pela graça santificante, todos nós somos hóspedes de Deus. Não é, gente, Deus habita a minha alma em graça. Ele não pode habitar a minha alma em pecado grave, em pecado mortal. Mas Deus habita a minha alma em graça. Em graça. Né? Sempre, e por isso devemos buscar sempre preservar o estado de graça. Né? Depois, no Antigo Testamento, também nos mostra que o amor de Deus, ele não é um amor inconstante, ele não é um amor momentâneo, ele guarda a aliança e a misericórdia por 1000 gerações, nunca quebra as suas promessas. No Salmo 10 que a gente leu, o salmista compara Deus a um pai amoroso que tem compaixão dos seus filhos, e não é um amor distante, mas próximo, sensível à dor. Um pai que se ajoelha para enxugar as lágrimas do filho. Essa imagem, né? Um pai que se ajoelha para enxugar as lágrimas do filho. É assim que Deus se move por nós. E isso quer dizer que nós podemos, com confiança, nos achegarmos a Ele com as nossas dores. Deus cuida, acolhe, ama com ternura. O profeta Isaías, no capítulo 54, ele nos fala que tudo pode cair. Montes, colinas, estruturas humanas, né, empregos, prestígio humano, que a gente pode ser caluniado a qualquer hora, por qualquer um. E desde que inventaram as mídias sociais, se tornou a coisa mais fácil do mundo, né? Ou seja, quando você quer destruir alguém, ok? Basta fazer um perfil falso, né, na internet, no Instagram, e encher a pessoa de calúnia. E como as pessoas preferem acreditar no mal do que no bem, logo, né, hoje a pessoa facilmente tem a sua reputação, né, arrasada, né, não sei o quê. Então isso também pode cair. Porém, o amor de Deus por cada um de nós, não. O amor de Deus por mim, não. Eu não sei vocês, mas isso me deixa muito tranquilo. E é nessa confiança que onde eu encontro coragem de dizer coisas que precisam ser ditas, de corrigir coisas que precisam ser corrigidas. Né? E claro, nós não queremos ter nenhum inimigo, mas às vezes, como Cristo, né, foi odiado, pode ser que também eu e muitos de nós que estamos aqui, pela nossa fidelidade ao Evangelho, sejamos rejeitados e odiados pelo mundo. Não importa, tudo bem. Aliás, que bom, né? A bem-aventurança, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, quando mentindo disserem todo mal contra de vocês. Eu costumo dizer, inclusive, né, que, olha, se não tiver ninguém falando mal de mim, se todo mundo gosta de mim, tem algum problema comigo. Né? Eu não devo estar sendo tão fiel a Deus quanto imaginaria, né? Se não tem ninguém tentando me destruir, se não tem ninguém tentando destruir as obras de pastoral da paróquia, do sujeito, não sei o que e tal, aqui a gente não está fazendo um bom trabalho, não estão levando ninguém para o céu, né? Porque o diabo só incomoda aqueles que estão arrastando almas para o céu. Os que estão perdidos já são companheiros dele, né? Disso daí. Então, nos faz também essa percepção do amor a Deus relativizar um pouco a importância que damos, ok? Quando a cruz se nos apresenta individualmente na nossa vida e na nossa existência. Né? A gente, eu não sei vocês, mas às vezes eu penso, né, quando as coisas estão muito difíceis, não sei o que, tal, eu penso, daqui a pouco eu vou morrer mesmo, né, não sei o que, tal, né, porque, bom, aí está a minha esperança,
né? Essa é a minha terra prometida. Né? Eu não sei vocês, mas eu não quero viver aqui para sempre mesmo. Né? Assim, de não sei o que e tal. Aliás, até quando cantam parabéns aí, eu até dispensaria aquela última parte, né? Muitos anos de vida. Pode falar não, o céu, entendeu? Né? Porque isso, né? Ou seja, um coração que descobre o amor de Deus, dele tem saudade. Né? E eu não sei, vocês aqui, senhoras, já antes de casarem, né? Muito apaixonadas, né, pelo noivo, pelo marido, né, pelo namorado, não tinha aquela saudade, aquela pressa de encontrar a pessoa. Não é assim, né, de não sei o que e tal? Pois bem, é normal você ter pressa, né, seja saudade, né, de esperar esse momento. Os primeiros cristãos tinham isso, né, de encontro com Deus, com Jesus Cristo. E é claro que essa esperança nos faz, sim, nos dá fortaleza, a fortaleza necessária para vivermos os momentos de cruz que Deus permitir, que vai nos ajudar de alguma forma. Amém? Isso, pessoal, né? Isso, então tudo pode cair. Os montes, as colinas, as estruturas humanas, mas a misericórdia de Deus não se aparta de nós nunca, jamais. Né? E aí, indo para o Novo Testamento, já falei bastante do amor de Deus presente no Antigo Testamento, que acho que é importante, né, mostrar. Claro, a gente vai direto para o Evangelho de São João, no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vou repetir, porque eu não sei, essa passagem me emociona particularmente falando. Né? Deus amou tanto o mundo, e de tal maneira que deu o seu Filho único unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo, a vinda de Cristo e toda a obra de Cristo é a maior expressão do amor de Deus por cada um de nós que aqui estamos. São Paulo fala bem também sobre o amor de Deus por nós, ou seja, no capítulo 5, versículo 8 da carta aos Romanos, ele diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, quando estávamos no pecado, na lama, no lixo, degradados pelos maus costumes do mundo, pelas tentações do demônio que eu aceitei participar, né? Então, quando eu estava no chão, comendo como aquele filho pródigo, entendeu? Implorando pela sujeira dos porcos, lá Deus me alcançou, lá Deus me amou, e me chamou a si, e me deu vida nova. Eu não assisti todo aquele seriado lá do The Chosen, eu assisti a alguns capítulos da primeira temporada, mas eu achei muito lindo essa forma nova de ler o Evangelho ou a vida de Cristo a partir do que Cristo provoca na alma das pessoas ao encontrá-lo. E do pecado vão à graça. O tempo inteiro tem esse, né, do pecado à graça. Né? Então, Mateus abandona a riqueza, abandona a sua vida de luxo, a sua vida confortável, o seu bom cargo, porém odiado pelos irmãos dele, como cobrador de imposto, né? E larga tudo e segue Cristo, porque encontra em Cristo o seu grande tesouro. Entendeu? Deus me ama, eu fui feito para Deus, para viver para Deus, entendeu? E nada mais importa. Aliás, tudo importa na medida que me leva a Deus, na medida que seja a vontade de Deus. Então, quando a gente se encontra com o amor de Deus, essa consciência de que o amor de Deus se expressa em Jesus Cristo, eu encontro Cristo, veja, o modo como eu faço todas as coisas, e todas as coisas que eu faço devem ganhar um sentido novo.
É uma vida que se transforma. E às vezes até, materialmente falando, não tinha nada de muito errado na vida daquela pessoa. Ela acordava todo dia de manhã, trabalhava, foi boa aluno ou aluna na faculdade, tinha um bom emprego, teve uma boa educação, por isso era virtuosa e nesse sentido cumpria os seus deveres. Uma pessoa do bem que a gente fala, né? Mas não conhecia a Deus. E uma vez que essa pessoa conhece a Deus, então tudo aquilo que ela fazia já com excelência, ela passa a fazer com sentido novo, com espírito de serviço. Agora, puxa vida, agora minha vida tem sentido. Agora sim tem sentido eu sair todo dia de manhã e trabalhar para servir. Agora sim, entendeu? A única diferença é que essa pessoa fatalmente irá encontrar mais tempo para estar com Deus. Não podemos esquecer que um dos grandes inimigos da alma é o mundo, com as suas demandas. Não só o mundo corrompido, mas aquela parte do mundo também que é linda, a parte do mundo que é agradável, que é aprazível, entendeu? E que, por um apego desordenado que eu possa ter a essas coisas, me afastam de Deus. Né? Então, o mundo também o excesso das nossas preocupações, né? Das nossas atividades cotidianas. Quando a gente descobre a Deus, entendeu? Então, nós fazemos tudo isso na presença de Deus, contemplando a Deus, interpretando a minha história pessoal e a do outro numa chave nova, que é a chave da fé, porque sei que Deus me ama. Na primeira carta de João, capítulo 4, versículos 8 a 10, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. E nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E Efésios, né, ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Essa é Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Então, São João, na primeira carta, nos apresenta que, e aí vocês vão entender, porque nem o nosso pecado destrói o amor que Deus tem por nós. É porque o amor é a essência de Deus, Ele não sabe fazer outra coisa, Ele é amor. Em Deus não se encontra trevas, não se encontra dúvidas, em Deus não se encontra obscuridade, em Deus não se encontra mágoas, em Deus, porque Ele é amor, mas é justo também, né? E um amor que nos dá a vida, que nos deu a vida temporal e que deseja também nos dar a vida eterna. Amém? Eu e minha casa servirei.